O tempo passa e repassa, cantando odes sem fim. Soa e ressoa intacta. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão. Este comboio de corda que se chama coração. Detesto o começo e o fim das coisas, pois são pontos definidos. Falar é ter consideração pelos outros. My name is... Oh, I'm sorry. Desculpem, tenho de falar português. Chamo-me Fernando Pessoa. Fernando António Nogueira Pessoa. António. Nasci exatamente no teu dia, 13 de junho, quente de alegria, citadino, bucólico e humano, onde até esses escravos de papel que têm uma bandeira em pé quadrado sabem rir. Santo dia profano, cuja luz sabe a mel sobre o chão do bom vinho derramado. Nasci, efetivamente, no dia 13 de junho de 1888, quando abri os olhos para este mundo, a cidade de Lisboa festejava o dia de Santo António. Por isso, eu também recebi o nome António. Meu pai, Joaquim de Seabra Pessoa, era funcionário do Ministério da Justiça, mas foi também crítico musical do Diário de Notícias. Era um apaixonado pela literatura. Minha mãe, Maria Madalena Pinheiro Nogueira, era natural da Terceira, Açores. De educação esmerada, sabia falar alemão, inglês e francês. Gostava de fazer versos. A minha infância foi sossegada, muito sossegada. Criadas, tias, avós tratavam de me alimentar os sonhos com histórias e cantilenas com as quais viajava. E como? Viajava como? Com o cancioneiro, por exemplo, de Almeida Garrett. Lá vem a nau Catrineta que tem muito que contar. Escutai agora, senhores, uma história de pasmar. Julho de 1893. Meu pai foi vítima de tuberculose, apenas com 43 anos de idade. Também meu irmão Jorge morreu no ano seguinte. Não tinha completado ainda um ano de idade. Vítimas de tuberculose, tantas que o nosso país registra. António Nobre, Amadeu de Sousa Cardoso, Cesário Verde. A partir daí, a situação financeira alterou-se completamente. Por isso, tivemos de mudar de casa para uma casa muito mais modesta e vender alguns bens. Comecei a sentir-me completely alone. Oh, I'm sorry. Desculpem, tenho de falar português. Comecei a sentir-me completamente só, muito só,
Sentia a falta de meu pai, sentia a falta de alguém, sentia a falta de um amigo. Por isso, inventei um amigo. Um dia, por volta de 1894, resolvi inventar um amigo. Criei uma espécie de outro eu, uma pessoa imaginária com quem passei a partilhar aventuras e fantasias nas cartas que escrevíamos um ao outro. Chamava-se Chevalier de Pas, cavaleiro do nada, imaginem. Mas tornou-se muito mais divertido. Em 1895, minha mãe conheceu o comandante João Miguel Rosa, que era cônsul de Portugal em Durban, África do Sul, com quem se casou por procuração. Desse ano data o meu primeiro poema sério e foi dedicado à minha querida mãe. Aqui entre nós, foi uma forma de a convencer a levar-me com ela para a África do Sul. O poema era assim: eis-me aqui em Portugal, nas terras onde nasci. Por muito que gosto delas, ainda gosto mais de ti. Em 1896, parti então com a minha mãe para Durban, onde o cônsul, o seu novo marido, a esperava. Viajar, perder países. It was a new world. Really, really. I'm sorry again. Tenho de falar português. Falava-se o inglês, uma língua que eu não conhecia, e era para mim um desafio. Tornou-se, assim, a minha língua, a minha primeira língua de estudo. Nasce uma irmã, comecei a frequentar a escola católica irlandesa. Os meus primeiros estudos foram feitos em inglês, mas em casa falava sempre o português. E leituras? Lia tudo. Ler é sonhar pela mão de outrem. E li autores como Shakespeare, Milton, Byron, Edgar Allan Poe. Destaco o livro Pickwick Papers, de Charles Dickens, que ainda me acompanha. Em 1899, já tinha 3 irmãos. Inscrevi-me na high school, onde estudei durante 3 anos. Aproveitei muito bem o tempo e fui sempre dos primeiros da turma. Criei então outra personalidade, Alexander Serge. Em 1901, fiquei aprovado com distinção no meu primeiro exame. Não sei se foi por essa razão ou porque já transportava comigo o gosto pela poesia, mas comecei a escrever poemas em inglês. Nesse mesmo ano, vim passar férias a Portugal com a minha família. Ficámos em Lisboa e fomos visitar a família materna nos Açores e, posteriormente, a família paterna a Tavira. Interessante foi ter conhecido uma tia que também escrevia versos. Regresso a Durban e fiz a inscrição na Commercial School. Preparei-me para o exame de admissão à Universidade do Cabo. Com essas provas, foi-me atribuído um prémio, o Queen Victoria Memorial Prize. Prémio Rainha Vitória. I was very proud, I'm sorry. A minha família comentou durante dias. Bem, mas por falar em família, parece que me dedicava exclusivamente à escola e aos prémios. Nada disso. Apesar de gostar de estar sozinho. E enfim, de os meus irmãos terem idades bem diferentes,
Eu adorava brincar com eles. Ouçam um simples poema que eu escrevi mais tarde, a pensar neles. Levava um jarrinho para ir buscar vinho. Levava eu um jarrinho para ir comprar vinho. Levava um tostão para comprar pão. Levava uma fita para ir bonita. Correu atrás de mim um rapaz. Foi o jarro para o chão. Perdi o tostão. Rasgou-se uma fita. Vejam que desdita. Se eu não levasse um jarrinho para ir buscar vinho, nem trouxesse uma fita para ir bonita, nem corresse atrás de mim um rapaz para ver o que eu fazia, nada disto acontecia. Mas havia uma coisa que eu verdadeiramente temia. As trovoadas eram terríveis, terríveis. Terminados os estudos, passava o tempo a ler. E gostava muito de escrever em inglês, como disse. Nasceu, entretanto, a minha irmã Maria Clara. Criei também mais uma figura, Charles Anon. 1905, 17 anos. Regresso definitivamente à terra que me viu nascer. Foi o apelo das raízes, da pátria. Lisboa chamava-me, a língua chamava-me. Escrevi mais tarde, num momento de inspiração e através de uma das figuras que eu inventei, Bernardo Soares, a seguinte frase: a minha pátria é a língua portuguesa. Esta frase ficou para a eternidade, fica para a eternidade. E vou repeti-la. A minha pátria é a língua portuguesa. Como dizia, foi Portugal que me chamou. Foi o Tejo. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda, para aqueles que veem em tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a minha gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo. Para além do Tejo, a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para lá do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. Passei a viver com a avó Dionísia e duas tias na rua da Bela Vista. Entretanto, matriculei-me no curso superior de letras na Universidade de Lisboa, mas cedo o abandonei. Foi o fascínio pelos grandes autores, que eu não conhecia, aliás, o grande motivo de ter abandonado o curso. Atravessava-se também um período de grandes confusões políticas, mas eu não me quis envolver.
Continuava a ler os meus autores preferidos, como Shakespeare, Wordsworth, Baudelaire, Nietzsche, Schopenhauer, mas fiquei excitadíssimo com esta descoberta, neste pequeno país onde nascera. Havia autores tão brilhantes e tão extraordinários. Padre António Vieira, Almeida Garrett, Antero de Quental, Cesário Verde, Camilo Peçanha. Eram tantos os motivos de inspiração. Continuava a escrever preferencialmente em inglês. A propósito, publiquei em vida Antinos e 35 Sonnets em 1918 e English Poems em 1921. Em 1907, a avó Dionísia morreu louca. Passei a viver com as minhas tias-avós maternas. A avó deixou-me uma pequena herança e com ela montei uma pequena tipografia, a Ibis, que acabou por falir. Também comecei a escrever um diário. Tornei-me, então, para sobreviver, tradutor ou correspondente comercial, atividade que mantive ao longo de toda a minha vida. Era uma profissão que me dava uma certa liberdade para escrever. Liberdade. Ouçam o poema. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é amassada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre bem ou mal, sem edição original. E a brisa é essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor, quando há bruma, esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol que peca só quando, em vez de criar, seca. Mais que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca.